Boa tarde, gente. Vamos para mais um conteúdo? Hoje nós vamos falar sobre proporção, tá? O nome já dá uma ideia, assim, de leve, né? Proporção. Vamos pensar o que seria uma proporção. Se eu tiro uma foto 3x4, né? Aquelas fotinhas pequenininhas, e a pessoa olha a foto, né? E a pessoa olha o meu rosto. O tamanho do meu rosto, ele é todo proporcional ao tamanho daquela foto ali, tá? A foto não vai sair distorcida, não vai sair mais para cima, assim, minha cabeça não vai sair mais comprida, nem eu vou sair com o rosto mais largo, não. Vai sair exatamente um tamanho menor, mas totalmente proporcional ao tamanho original do meu rosto, tá? Então, da mesma forma, eu tenho a foto 3x4, que é aquela pequenininha, tenho as maiores, né? Eu posso tirar a foto do meu rosto numa fotinho 3x4, posso tirar uma foto do meu rosto, né, numa medida maior também. Então, os tamanhos, as medidas do meu rosto vão sair totalmente proporcionais, tá? Uma medida vai ser proporcional à medida do tamanho da outra, tá bom? Então, o que seria isso assim, na realidade? Vamos lá. Eu tenho até a foto, quando eu mandei a foto para vocês do conteúdo, tem a foto de um menininho, tá? Eu não vou desenhar um menino porque eu não sou desenhista, tá? Eu só vou botar aqui, ó. Ele tá nessa foto, o rostinho dele, e o rostinho dele tá nessa foto aqui. Eu vou botar só aqui, ó. Um olhinho e uma boca. Pronto, aqui. Tá? Vou botar assim. Vou botar maiorzinho um pouquinho aqui, que eu achei pequeno. Né? Nariz. Eu nem botei nariz. Olho, nariz e boca. Lindo. Tá vendo como eu desenho bem? Então, o que acontece? No desenho, né, da foto que eu enviei para vocês, na foto que eu enviei para vocês, aqui tá dizendo que eu tenho 4 centímetros, tá? E aqui eu tenho 3 centímetros. Exatamente o que eu falei, a foto 3x4. Essa é a foto 3x4. E na outra, nessa foto maior, eu tenho 8 centímetros aqui de altura e tenho 6 centímetros de largura, tá? Então, na realidade, a foto é do mesmo menino, só que aqui a fotinha saiu menor, 3x4, e aqui saiu 6x8. Aí se eu perguntar assim, qual é a razão entre a largura e a altura? Tá? Qual é a razão entre a largura e a altura? Eu vou dizer que é 3 está para 4. Qual é a razão da largura para a altura? Botei aqui, tá? E a razão da largura para a altura desse aqui? 6 está a largura para a altura. 6 está para 8. Tá bom? Então, eu posso dizer que isso aqui, essa fração, ela é proporcional a essa daqui. Como assim, professora? Observa que essa fração aqui, se eu dividir por 2 aqui, por 2 aqui, 6 dividido por 2 vai dar 3, 8 dividido por 2 vai dar 4. Eu vou obter uma fração equivalente que é 3/4, tá? Então, isso aqui é igual a isso aqui. Ou seja, essas duas razões, elas são iguais, tá? Então, quando elas são iguais, a gente diz que elas formam uma proporção, tá? Quando as razões são iguais, representam a mesma quantidade de alguma coisa, então a gente vai falar que elas vão formar uma proporção, tá bom? Por quê? Porque essas razões são iguais, tá? A gente acabou de ver aqui que se eu simplificar essa fração aqui, no caso essa razão, eu vou obter 3 está para 4 também. Então eu posso dizer que elas são iguais, né? Se são iguais, formam uma proporção. Então, na realidade, pensando em conceito, o que eu vou dizer que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões, né? Eu posso afirmar que o que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões, ou seja, quando duas razões são iguais, formam uma proporção.
tá bom? Então, quando elas não são iguais, elas não vão formar uma proporção. Quando elas forem iguais, sim, elas vão formar uma proporção. Então, numa proporção, a gente tem os elementos também, tá? Vou ver se dá para colocar aqui embaixo, tá? A gente nem elemento, é termos, né? Termos de uma proporção. Vou abreviar a proporção aqui, tá? Termos de uma proporção, ok. Eu tenho aqui A, que é essa primeira, B, que é a segunda, tá? C, que eu vou chamar a terceira, e a letra D, que eu vou chamar a quarta. Por que eu estou colocando essas letras? Eu estou colocando de uma forma genérica, para representar um número qualquer, tá bom? Então, eu tenho, ó, essa proporção, tá? O que é proporção? É a igualdade entre duas razões. Então, aqui, essas duas razões formam proporção. Pode ter proporção com a razão só? Não. Se for uma razão só, não é proporção, é uma razão só, acabou. Agora, quando eu tenho a igualdade, eu tenho uma proporção. Então, vamos lá. Eu tenho uma razão que é igual a uma outra razão, tá? Isso aqui é uma proporção. E eu posso representar isso dessa forma também, ó. A está para B, tá? Igual a C está para D, tá? A está para B e C igual a C está para D. Lembra que quando eu comecei a dar razão, eu falei que a razão poderia ser representada dessa forma, porque na realidade o traço da fração nada mais é do que o sinal de dividir, o símbolo de divisão na matemática, tá? Então, isso aqui, essa proporção, pode aparecer também dessa forma aqui. Tá ok? Agora, vamos pensar... Aqui ficou pequeno. Eu vou passar para cá essa informação para a gente poder ter uma ideia melhor, tá? Eu vou botar aqui, ó. A está para B, assim como C está para B. E a mesma coisa aqui. A, B, igual... Tá. Por que eu fiz isso aqui? Porque está muito apertado aqui. Não ia caber as informações todas que eu preciso. Tá? Então, o que acontece? Numa razão, eu tenho termos, tá? Primeiramente, eu vou ver como que a gente... Eu vou falar para vocês como é que a gente lê isso. Eu vou ler A está para B... A está para B. Razão a gente lê assim, não é? A está para B. Então, como é que a gente vai ler a proporção? A gente vai dizer A está para B, assim como C está... Deixa eu apagar aqui. Para B. Então, como é que a gente vai ler uma proporção? A está para B, assim como C está para D. É assim que a gente vai ler uma proporção, tá? E agora a gente vai falar como que a gente vai chamar os elementos, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, o elemento A e o elemento D. Eu chamo ele de extremos, tá? A e D eu chamo de extremos. Eu vou botar são os extremos aqui para ficar mais claro. São chamados de extremos. Tá? Então, o que eu falei? Que o A e o D são chamados de extremos, tá? E o B e C são chamados de meios.
Tá ok? Então, ó, A e B são chamados de extremos e B e C são chamados de meios, tá ok? Agora, baseado nessas informações, vocês vão executar a tarefa de vocês, tá? Ao longo da aula. Beijinhos e até a próxima.